Hoje eu converso com o diretor do Metrópolis, da nossa sucursal de São Paulo, o Fábio Leite. Fábio já está comigo? Oi, Fábio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim. Boa tarde, Neila. É um prazer estar de volta aqui no Boletim. Infelizmente, para falar desse assunto tão grave que afetou milhões de aposentados do INSS, né? Incrivelmente afetou os aposentados e pensionistas do INSS que acabaram tendo esse desconto indevido, mas está afetando os aposentados e pensionistas também por outro motivo, que é o aumento da fila do INSS, que já era grande. Era uma promessa do presidente Lula acabar com essa fila, mas agora está mais difícil do que nunca, né? Pois é, Neila, essa farra dos descontos de mensalidade que a gente revelou no Metrópolis, né, há mais de um ano, e agora virou alvo da Polícia Federal, né, com essa operação que foi deflagrada na semana passada, ela produziu um efeito colateral, né, além de ter roubado o dinheiro de aposentados, né, essa farra dos descontos, né, descontos que foram feitos sem autorização, sem o consentimento dos aposentados, provocou um efeito de retardar, né, a fila dos pedidos, né, a fila de espera ali dos benefícios do INSS. Por quê? A gente leu, né, detidamente o material coletado ali pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, né, que veio a público essa semana, e descobrimos que os pedidos de exclusão dessas mensalidades, essas mensalidades cobradas de forma irregular, então o aposentado descobria que estava tendo desconto ilegal, que ele não havia autorizado, e aí ele procurava o INSS para pedir essa exclusão. Esses pedidos, eles iam para a mesma fila dos pedidos de quem estava querendo o seu benefício ou uma revisão da sua aposentadoria, da sua pensão, né? Então a CGU apurou que num período ali de pouco mais de um ano, foram quase 2 milhões, na verdade 1 milhão e 900 mil pedidos de exclusão dessas mensalidades e que representavam 16% de toda a fila de espera do INSS. Então, para além desses mais de 6 bilhões de reais que essas entidades, né, são mais de 30 entidades, elas descontaram, e grande parte de forma indevida, de forma ilegal, dos aposentados, elas também, né, esse método, essa prática, atrapalhou o andamento da fila da concessão de benefícios, que é um problema histórico do Brasil, e como você bem disse, na campanha eleitoral de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu zerar essa fila. Era uma das missões do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que agora está sendo pressionado, né, por conta desse escândalo do INSS. E uma outra coisa que chama a atenção, um outro efeito colateral, digamos assim, dessa farra dos descontos, também foi o prejuízo causado para o próprio INSS. Por quê? Essa operação toda de você inserir no sistema do INSS e da Dataprev, que é quem opera todo o sistema de tecnologia do governo federal, né, isso tudo tem um custo operacional, né? E eles estimaram, por um período aí de 1 ano e meio aproximadamente, isso custou 15 milhões de reais. E os convênios que são feitos pelo INSS com essas entidades, eles preveem que 10 centavos de cada valor descontado dessas mensalidades, eles vão para os cofres do INSS para custear essa operação. Mas, segundo a CGU, isso está no relatório, que a Polícia Federal anexou no pedido ali para a Justiça deflagrar a operação, né? A CGU apontou que esses repasses não foram feitos de forma correta, o que gerou um prejuízo de 5,9 milhões de reais, um prejuízo operacional. Então, assim, além do prejuízo para os aposentados ali no pagamento do benefício, por conta desse escândalo, também gerou um prejuízo operacional para o INSS. A gente tem alguma outra novidade nesse caso? Porque, olha, o que tem de matéria, Fábio, de suítes ali embaixo da nossa manchete sobre o INSS é absurdo. Ou seja, já tem mais de uma semana, no caso do Metrópolis, mais de um ano, mas com mais ênfase, uma semana que a gente vem falando sobre esse assunto. Essa consequência aí é uma consequência absurda que afeta todos os aposentados e pensionistas, até aqueles que não foram atingidos pelos descontos indevidos. Agora, claro, tem investigação da Polícia Federal, o governo federal vai precisar dar o seu posicionamento, mas em relação a investigações e resultados, a gente tem algum outro parecer, alguma outra resposta? Olha, Neila, o que a gente sabe, né, e o que a gente, na verdade, descobriu agora
depois que a Justiça levantou o sigilo dessa investigação, né, é que as entidades, né, muitas delas de fachada, muitas delas que tinham as salas vazias, como a gente mostrou já há mais de um ano, né, algumas delas pertencendo ao mesmo grupo empresarial, elas pagavam para intermediários, o principal deles, né, é um rapaz, um lobista, né, que ficou conhecido como o Careca do INSS, que foi um dos alvos ali da operação. Elas pagavam para esse lobista, para ele conseguir, por meio também, essa é a grande suspeita, por meio de pagamentos de propina a diretores do INSS, que agora foram afastados depois da operação da semana passada, para ter acesso, para conseguir inserir essas filiações fraudulentas no sistema do INSS. Então, assim, o que a investigação mostrou, né, é legal contar isso aqui ao vivo, Neila, porque a gente, aqui no Metrópolis, há mais de um ano, mostrou quem era o Careca do INSS, né, numa investigação nossa, né, o que a gente não tinha ainda naquele momento. A gente sabia dos contatos, sabia para que ele, a finalidade para a qual ele tinha sido contratado por algumas das entidades suspeitas que a gente mostrou lá atrás, e agora a Polícia Federal conseguiu mapear o caminho do dinheiro, né? São milhões de reais que foram pagos pelas associações para esse lobista, né, que ostentava uma vida de luxo, apreenderam dinheiro vivo lá, mais 160 mil dinheiro vivo com ele, carros de luxo foram apreendidos também, e ele repassava esse dinheiro para alguns dos diretores que foram afastados, né? O ex-diretor de benefícios, o André Fidelis, que foi demitido, já tinha sido demitido no ano passado, após a publicação de uma série de reportagens aqui no Metrópolis, né, feita pelo repórter Luiz Vassalo, e para agora, né, a gente viu nessa semana outros 6 servidores que foram afastados, 5 deles do INSS, um deles era o procurador-geral do INSS, que as investigações mostraram que também recebeu dinheiro, suspeita-se que seja propina, por meio de empresas e de parentes, né? Então esse foi um avanço muito importante dessa investigação da farra dos descontos, mas, como disse o o diretor-geral da Polícia Federal na semana passada, né, só está no começo, né? Então eles conseguiram, a partir foram mais de 200 mandados de busca e apreensão em várias regiões do país. A partir desses elementos que eles estão coletando, com toda certeza novas operações virão pela frente.